Bom, pessoal, então essa é a aula 24. A gente está continuando ainda com esse tema aí do rolamento. Na aula de hoje a gente vai continuar a ver alguns exemplos. Esse início aí da aula de hoje vai ser focado no problema do carro ou da bicicleta, da motocicleta, um meio de transporte baseado em rodas girando sobre uma superfície. Eu quero analisar o carro andando com velocidade constante, quando ele está acelerando, quando ele está freando, mas eu vou supor que em todas essas três situações ele está fazendo isso sem derrapar, né? Sem o pneu raspar sobre o asfalto, e a gente vai analisar o que produz mais aceleração e tal, e coisa, discutir o atrito estático nas rodas e tal e coisa. Então, eu inicio aqui lembrando sobre o atrito estático, né? Porque se eu for supor, como eu vou supor aí em todo esse início aqui da discussão que o rolamento é sem deslizamento, o atrito que vai acontecer na roda do carro ou da bicicleta vai ser estático, né? Porque o ponto de contato, peraí, deixa eu botar aqui o ponto de contato ali da roda com a pista vai estar parado, né? Então o atrito não vai ser dinâmico, vai ser estático, tá? Então a gente discutiu nesse slide aqui da aula passada o que acontece com o atrito quando você tem um rolamento sem deslizamento e quando você tem um rolamento com deslizamento. Eu apaguei isso aqui porque na aula de hoje só interessa isso aqui, rolamentos sem deslizamento. Aí o comentário que foi feito aqui é o seguinte, que quando a situação quando a roda está rolando sem deslizar, você sabe com certeza que a frequência angular de rotação e a velocidade de translação estão relacionados pela condição do rolamento sem deslizamento, né? R, o raio da roda, vezes a frequência angular de rolamento é igual à velocidade nessa situação. Isso não estou dizendo com isso que a velocidade é constante, não, tá? Eu estou dizendo apenas que isso aí implica que no rolamento. O V pode estar mudando com o tempo, mas o ômega vai estar mudando com o tempo, de maneira que isso sempre empate com isso, tá? Essa é a situação do rolamento. O atrito estático nessa situação aqui pode ser para a direita ou para a esquerda, ao longo de V ou contra o V, dependendo das demais forças e torques. Era isso que a gente comentou. Mas como assim? Mais precisamente, dependendo das forças e torques. Olha aqui a situação. Imagina que essa roda aqui está rolando sem deslizar. Imagina que eu não precisava especificar para onde que ela está indo, se está indo para a direita ou para a esquerda, mas imagina que ela está indo para a direita e o motor está executando um torque sobre a roda. Quer dizer, o motor faz isso. Né? O motor não empurra o carro para frente, o motor só faz a roda girar mais rápido. Só isso que ele faz. Ele aplica um torque e faz a roda girar. Então, suponha que o motor está acionado, porque você pisou no acelerador, e isso faz com que apareça um torque que queira fazer a roda girar nesse sentido. Ora, se esse ponto aqui é para continuar parado, né, na condição de rolamento sem deslizamento, tem que aparecer necessariamente uma força de atrito estático, porque por hipótese esse cara aqui vai ficar parado, que se oponha, cujo torque, né, se oponha a esse torque aqui do motor, né, digamos assim. E é essa força aqui para frente que aceleraria o carro. A força de atrito estático que o asfalto faz no pneu é que empurra o carro para frente. Mas o FS só aparece por conta do fato de que o motor está tentando fazer a roda girar. Então, tecnicamente, quando você está acelerando o seu carro, quem está quem está te empurrando para frente é a pista, é o atrito estático, mas ela não existiria a menos que você tivesse o motor para fazer ele girar com esse torque externo, tá certo? E se o carro. Bom, isso aqui não acontece no carro, mas acontece, por exemplo, no caso de uma charrete, né, que seja puxada por um cavalo. Né? Se você estiver puxando o eixo para a direita, necessariamente esse ponto que está aqui, para que ele continue a rolar sem deslizar, tem que aparecer um atrito estático para trás. Essa aqui é a explicação mais detalhada desse comentário aqui, de que a direção do FS e a magnitude dele depende das demais forças e torques presentes. No caso do carro, da bicicleta e tal coisa, não é isso aqui. O que interessa é isso aqui. Aparecem torques na roda de duas origens, torques externos. Uma é devido ao motor, que faz a roda querer girar cada vez mais rápido. E o outro é quando você freia, que aí aparece um torque no sentido de tentar fazer a roda girar cada vez mais devagar. Entende? É isso que a gente vai analisar aqui no que segue. Então, em vez de desenhar um carro, eu encontrei esse GIF aqui, desse cara andando de bicicleta, e eu vou discutir três situações. A primeira, a bicicleta andando com velocidade constante, depois a bicicleta acelerando,
e depois a bicicleta freando para a gente ver como é que ficam as forças de atrito da roda com a roda com o piso. Em todas as situações, eu vou supor que a roda está girando sem deslizar no asfalto. Então a hipótese aqui dessa primeira figura é velocidade constante. Ok? Bom, então o fulano está pedalando. É assim, você sabe, né, que quando você quer andar com velocidade constante, você tem que ficar pedalando. Se você não parar de pedalar, você para de andar com velocidade constante. Vamos analisar por que exatamente. Na roda e no carro, é um erro grosseiro você supor que o eixo é ideal, que ele não exerce torque nenhum sobre a roda. Num carro, numa bicicleta, numa motocicleta, em qualquer situação real, você sabe que o eixo tem um atrito, tem um torque de atrito. Qual é a prova que eu te dou disso? Se você suspende a bicicleta e bota a roda para girar, em algum momento ela para. Por que que ela para? É por causa do peso? Não tem nada a ver com o peso. O peso não exerce torque em relação a esse eixo da roda aqui, é por causa do atrito do eixo. Né? Então, o atrito do eixo da roda nunca pode ser desprezado. Tá? E é ele, na verdade, como você já vai ver, que força você a ficar pedalando para manter velocidade constante. Tá? Então, não podemos ignorar o atrito, o torque do atrito. Tá bom? Então, vamos ver aqui o que está acontecendo. A roda da frente só tem o torque do atrito. Né? A roda está girando assim, né? Então o atrito ali que está presente ali no eixo tem uma tendência, faz uma tendência a roda parar de girar para frente. Né? Então o torque do eixo atua nesse sentido mostrado aqui. E só tem isso. Né? Tudo bem, você vai dizer, não, mas tem a normal ali, né? Tá, mas a normal não exerce torque em relação à roda, como a gente já viu, né? Porque ela passa exatamente em cima do eixo de rotação, não faz nada. O peso também não faz nada, porque o centro de massa da roda está exatamente ali no eixo. Né? A única outra coisa que faz alguma coisa é o atrito estático. Tá? Então ele já vai aparecer daqui a pouquinho. Está ali esse atrito estático aqui, conforme a gente acabou de ver no slide anterior, quando o torque externo numa roda que está girando é nesse sentido aqui, para que esse ponto aqui fique rolando sem deslizar, tem que aparecer um torque na outra direção para compensar esse torque do atrito aqui. Né? Foi a discussão anterior que a gente fez. Né? Se tem um torque nesse sentido aqui externo, e esse ponto e a roda vai estar rolando sem deslizar, necessariamente o atrito estático vai atuar no sentido oposto do torque, nesse sentido aqui mostrado. Tá bom? Vamos ver a roda de trás. A roda de trás está sendo empurrada, está tentando rodar para frente por causa do pedal, tem um torque positivo por causa do pedal, e o torque de atrito, igualzinho a esse torque aqui, é o torque de atrito do eixo, né? EX aqui quer dizer o eixo, né? O torque do eixo é linha, porque esse torque aqui não quer dizer que tem que ser igual a esse. Se esse eixo for mais lubrificado que esse torque é menor do que esse. Tá? Então, por isso que é diferente. Então, o torque do eixo de atrito é oposto ao sentido que a roda está girando. Né? Mas o torque do pedal é nessa direção. Né? Esse movimento que esse cara está fazendo a roda querer girar cada vez mais nessa direção. Tem dois torques externos opostos na roda de trás, um a favor da direção que ele está girando e outro contra, e na roda da frente só tem um torque externo aqui. Aqui o atrito estático a gente já viu, e agora a pergunta, qual é o atrito estático? Porque a roda não está escorregando, né? Qual é o sentido do atrito estático? Será que é para a direita ou será que é para a esquerda? Baseado no slide precedente, e pela minha indução aqui de você pensar que esse torque do pedal supera o torque do atrito no eixo externo, então o torque líquido, digamos assim, que aparece na roda de trás é no sentido horário. Então, a resposta é essa aqui. Desculpe, a força de atrito estático na roda de trás é para frente. Ok? Necessariamente. E o atrito estático na roda da frente é para trás. Ok? Simplesmente apreciando os torques que estão agindo nas rodas. A roda de trás com um torque horário devido ao pedal e anti-horário devido ao atrito. E o da frente só com anti-horário devido ao atrito. Ok? E o cara está andando com velocidade constante. Aí o que significa isso? Vamos ver. As equações de Newton aqui para essa roda. As duas rodas, obviamente, estão transladando com a mesma velocidade, né, com aceleração zero. Né? Então, essa equação aqui é o quê? Isso aqui está envolvendo o torque do pedal e o torque do eixo linha. Isso aqui é a equação de Newton da rotação dessa roda de trás. Perceba o que está escrito aqui, zero.
né, devia estar aqui, e C, o momento de inércia da roda de trás, vezes a aceleração angular dela. Ora, mas como o cara está andando com velocidade constante, eu sei que o ômega com que essa roda está girando é constante, assim como o ômega que essa roda aqui está girando é constante, porque eu estou supondo que o cara está com velocidade constante. Então daí vem o zero aqui. Então todos os torques que agem sobre a roda de trás têm que empatar. Tem o torque do pedal no sentido horário, eu adotei o sentido positivo ali como sentido horário, né? Então o torque do pedal é no sentido horário, o torque do eixo é no sentido anti-horário e o torque do atrito, da força de atrito estático, também é no sentido anti-horário, né? Percebe aqui que o FS' aqui está fazendo a roda girar para trás, né? Está querendo fazer a roda parar de girar, na verdade, né? Então esse torque do pedal tem que superar esses dois aqui, ok? E a equação de rotação aqui da roda da frente. A roda da frente só tem dois torques. O torque do atrito estático é positivo, Fs vezes R, né? R é o braço de alavanca dela, né? Fs vezes R. Né? É o torque do atrito estático que induz a roda a girar nesse sentido. E isso aqui tem que empatar exatamente com o torque do atrito, ok? Para que isso aqui seja zero, né? O alfa dessa roda, assim como o alfa dessa roda aqui, é zero, porque o ômega das duas é constante, ok? E isso aí é o que você tem. E com respeito à translação dessa roda ou dessa roda, as duas rodas têm aceleração zero, né? As duas rodas têm aceleração zero. E para isso aí acontecer, né, quer dizer, ou melhor dizendo, em vez de apreciar o que está acontecendo com cada roda separadamente, aprecie o que está acontecendo com o fulano aqui. O cara está andando com velocidade constante, as únicas forças externas horizontais que agem sobre ele são Fs' para a direita e Fs' para a esquerda. Não tem mais nenhuma outra força que está agindo na horizontal. A normal é vertical e o peso dele é vertical. Então, ele está andando com velocidade constante? Sim, por hipótese. Então, essa força e essa força aqui tem que se cancelar. Fs' tem que ser igual a Fs. Ok? Essas que são as três equações aqui. Três equações para quantas incógnitas? Fs', Fs e você tem o torque dos eixos do eixo do pedal. Aqui, essas coisas aqui não tem como você saber quanto que elas são. Quanto que elas valem depende dos detalhes ali da lubrificação do eixo e tal e coisa, né? Mas o ponto aqui dessas três equações, que é o relevante aqui para o meu comentário, é se você somar essas três equações aqui, né, multiplicar por R essa equação e somar as três, você conclui que o torque do pedal, esse é o ponto que eu vou comentar. Quer dizer, eu não estou tentando resolver nada, nenhuma equação aqui. Eu quero chegar a essa conclusão aqui que faz sentido, faz todo o sentido do mundo. O torque que o ciclista tem que exercer no pedal para conseguir andar a velocidade constante, ele tem que ser apenas o suficiente para você cancelar o torque do atrito no eixo de trás mais o torque do atrito no eixo da frente. Ok? Essa é a razão de você ter que continuar a pedalar. Por que você tem que ficar pedalando para se manter a velocidade constante? É pura e simplesmente porque esse eixo e esse eixo não são ideais, não são perfeitos. Se você os lubrificar, aí a perguntinha aqui, né? Se você lubrificar tão incrivelmente esses dois eixos aqui, que esses dois torques aqui sejam praticamente zero, o que você vai perceber? Você vai perceber que você vai pedalar levíssimo aqui e você vai continuar a andar com velocidade constante. Uma bicicleta bem lubrificada aqui nesse eixo tem a vantagem do ciclista que ele consegue se manter em velocidade constante fazendo pouquíssimo esforço na perna, né? Mas, de maneira geral, o torque do pedal tem que empatar com a soma dos torques do atrito, né, dos dois eixos. Okay? Tem também um efeito que eu estou ignorando aqui, que é o efeito do pneu estar murcho. Né? O fato do pneu estar murcho consome energia que tem que ser suprida pela perna do sujeito também. Tá? Eu estou imaginando que esse efeito aí de a roda ser amassada, a ser muito amassada à medida que ela rola, né, ela consome mais energia e isso está sendo ignorado. Né? A única fonte de atrito que eu estou levando em conta assim, é o atrito dos eixos. Né? Então isso aí não está sendo levado em conta, mas a princípio teria que ser levado em conta e é muitas vezes importante no aspecto da dificuldade de você manter uma bicicleta andando com velocidade constante quando o pneu está murcho é bem maior do que quando o pneu está mais rígido, né, menos deformável. Né? Mas isso não está sendo levado em conta aqui. Aqui apenas a questão do seu pedalar vai ter que compensar o atrito dos eixos. Tá? Que é intuitivo, né, que seja essa a causa de você ter que pedalar para se manter em velocidade constante. O carro é a mesma coisa.
Por que você gasta gasolina para se manter a velocidade constante? É por causa do atrito do eixo. Se o atrito do eixo do seu carro fosse zero, você tirava o pé do acelerador, até desligava o motor e ele ficaria andando com velocidade constante, né? Na horizontal, pelo menos. Mas o carro, se você largar ele com velocidade constante e sem pisar no acelerador, você vai parar em algum momento. Por que você vai parar? Por causa do atrito do eixo, né? Além desse outro efeito que eu estou ignorando aí o atrito de deformação da roda, né? Então, tá bom. Essa é a situação da velocidade constante. Então, velocidade constante, o cara tem que manter-se pedalando, porque senão o atrito do eixo mata o movimento. Então tá aqui, o cara agora acelerando. O cara está parado com velocidade constante e sem pisar no acelerador, você vai parar em algum momento. Por que você vai parar? Por causa do atrito do eixo, né? Além desse outro efeito que eu estou ignorando aí o atrito de deformação da roda, né? Então, tá bom. Essa é a situação da velocidade constante. Então, velocidade constante, o cara tem que manter-se pedalando, porque senão o atrito do eixo mata o movimento. Então tá aqui, o cara agora acelerando. O cara está parado e ele quer ganhar velocidade, né? A situação é a mesma, sempre vai ser essa. O torque do pedal no sentido horário e os dois torques de atrito no sentido anti-horário. E a roda da frente só tem torque de atrito mesmo. Agora vamos ver as forças de atrito estático, né? Eu vou supor que as duas rodas estão rolando sem deslizar. Como é que deve ser as duas forças de atrito estático? Essa aqui não mudou nada, né? Essa roda da frente aqui tem um torque que está tentando fazer a roda parar de girar, então vai aparecer uma força de atrito estático oposta, igualzinho à situação anterior. A questão é a magnitude, só que vai ser diferente, mas o sentido tem que ser esse, né? E aqui nesse caso aqui é igual também no caso anterior. Esse torque aqui supera o torque do atrito ali e vai aparecer uma força de atrito nessa direção. A única diferença em relação ao caso anterior é que essa força aqui para a direita, se o cara está acelerando, vai ter que superar essa força para a esquerda, né? E aí, porque são essas duas as únicas forças horizontais que são responsáveis pela aceleração horizontal do cara. Antes, eu disse na terceira equaçãozinha que isso era igual a isso, porque eu supus que o cara estava com velocidade constante. Se o cara está acelerando para a direita, a força do atrito estático na roda de trás tem que ser maior do que a força do atrito estático na roda da frente. Ok? Vamos ver aqui em detalhes aqui o que é responsável pela aceleração ali do fulano. Então está aqui a expressão, essa é a equação de rotação da roda de trás. Agora as duas rodas têm uma aceleração angular, né? Porque as duas estão rolando sem deslizar, então R vezes alfa aqui é igual a A, e R vezes alfa aqui é igual a A, o mesmo alfa que as duas têm, né? Então IC vezes alfa, né? Eu estou falando da roda de trás, é igual a todos os torques que é o sentido horário aqui que é positivo, né? O torque do pedal, que é no sentido horário, e os dois torques do eixo e do atrito estático, que atuam no sentido oposto. Antes era zero. Agora eu estou supondo que ele está acelerado para a direita, então não é zero mais, né? Essa roda também, ela está girando cada vez mais rápido com alfa positivo. Então a equação dela é essa aqui, o mesmo alfa, né? Eu estou supondo que as duas rodas são iguais, né? A roda da frente e a roda de trás têm o mesmo momento de inércia. IC vezes alfa, né? O torque Fs é horário, por isso que ele entra positivo ali, e o torque do eixo, o torque do atrito do eixo entra negativo, igualzinho, só que na situação anterior isso aqui era zero, isso aqui é zero, agora não é mais, né? E o sentido positivo aqui da translação do ciclista, né? Então a massa do ciclista e da bicicleta, vezes a aceleração com que ele está andando, é devido a essas duas únicas forças horizontais que estão agindo sobre ele. Só tem essas duas forças agindo sobre a bicicleta. FS linha para a direita e FS para a esquerda. Por isso que né, se o cara tem um A, é por isso que o atrito estático na roda de trás tem que ser maior do que do atrito estático na roda da frente, né? No slide anterior isso era zero, isso era zero, isso era zero. Agora não é mais, tá certo? Agora você pode aqui tem um A e um alfa, né? Mas eles não são independentes, né? Existe a condição de rolamento sem deslizamento. O A é igual a R vezes alfa, tá certo? Agora você encontra uma expressão para aceleração da bicicleta, né? Por exemplo, é o que eu tenho interesse aqui. Né? Daria para descobrir outras coisas, mas eu tenho interesse na aceleração da bicicleta. Desses fatores todos aqui, o que determina a aceleração da bicicleta? A aceleração da bicicleta, se você resolver aqui em termos do torque do pedal e do torque dos atritos, você descobre que é isso. O que faz a aceleração da bicicleta ser grande? O cara pedalar com muita força. É o torque do pedal ser muito forte.
né? O cara aqui tem uma coxa enorme ali, conseguir botar um torque violento ali. E os eixos serem bem lubrificados aqui, né? Esses dois torques aqui de atrito serem pequenos. E o que prejudica aqui? Esse número que está aqui embaixo, o R é o raio da roda, né? É o raio da roda que está aqui. Você, a princípio, é mais fácil você produzir uma aceleração grande com um raio, com uma bicicleta de aro grandão, né? Um R grandão aqui, ou desculpe, um R pequeno, né? Um R pequenininho aqui iria produzir uma aceleração grande, mas tem uma outra contrapartida que é a quantidade de vezes aqui que você vai ter que pedalar, eu vou comentar com isso. Então ignora esse R por enquanto. O ponto importante é a massa aqui. A massa é a massa da bicicleta inteira, do cara, né? Sei lá, uns 80 quilos aqui, tudo, esse Mzão aqui. E essa coisa que está aqui, geralmente é muito menor do que esse M aqui, né? Esse aqui é o momento de inércia das rodas, que é mais ou menos a massa da roda, que geralmente é muito leve essa massa dessas rodas, feita de alumínio, né? Dividido pelo raio dela ao quadrado. Isso aqui é proporcional à massa da roda, né? Isso aqui é a massa do veículo inteiro, né? Geralmente isso aqui é muito maior do que isso aqui, tá? Bom, é isso. Então, o que faz a aceleração ser grande é isso aqui. A gente vai discutir qualitativamente isso daqui a 2 slides. Guarda esse resultado aqui, ele vai aparecer de novo. Tá? Então, você tem que ter um torque do pedal que supere o dos dois torques do atrito. Né? Supere. No slide anterior, ele tinha que empatar. Né? Ele tem que superar. Você vai ter que fazer mais força do que você tem que fazer para manter a bicicleta andar com velocidade constante, como qualquer um que já tenha pedalado sabe disso. Né? E quanto mais gordo você for, né, mais difícil, mais força na perna você vai ter que fazer, como você também já deve imaginar. Né? E agora a bicicleta freando. Está aqui de novo aqui os dois torques. O detalhe é que esse GIF aqui está equivocado. Né? Se o cara está freando, obviamente ele para de pedalar. Então, esse não tinha um GIF onde o cara não estava pedalando, então esquece esse negócio. Ele não está pedalando, tá? A perna dele está paradinha aqui nesse slide aqui, imagina. Né? Então não tem torque do pedal aqui. O cara acionou o freio, a pastilha do freio. O que a pastilha do freio vai fazer? Eu só vou mostrar o que ela faz ali na roda da frente. Imagina que ele acionou só o pedal, o freio da frente. A pastilha do freio, quando aperta a roda, ela produz um torque na roda. Um torque que tenta fazer a roda parar de girar. Um torque que atua no mesmo sentido do torque do atrito do eixo. Esse é o torque do freio, no mesmo sentido. É um sentido de parar de girar essa coisa que está aqui. Tá? Agora vamos ver o que efetivamente faz a bicicleta parar, que é o atrito estático. Para onde você acha que aponta o atrito estático aqui? Não mudou nada, né? Apenas eu continuo tendo um torque no sentido anti-horário, né? Só que antes eu só tinha o torque do eixo, agora tem o torque do eixo e do freio, né? Não tem nada demais, continua tendo um atrito estático para trás, né? Esse é o atrito estático no ponto ali do pneu da frente em contato com o chão. E esse cara aqui não tem o torque do pedal, né? Ele não tem mais o torque do pedal, só tem esse torque do eixo aqui. Então a força ali atrás é para trás também. Também é para trás. Tá? As duas forças são para trás. São essas duas forças que fazem o cara ser desacelerado. Essas são as forças horizontais no sentido para trás, que fazem a aceleração do cara ser para trás. E a velocidade dele diminuir até que ele pare. Entende? Essa é a situação. Vamos ver as equações aqui. Sentido agora positivo aqui no sentido anti-horário. Aí eu escrevo assim, IC vezes alfa. Né? Alfa é a aceleração angular, a aceleração da bicicleta é para a esquerda. Né? Então essa roda que está aqui vai ter um alfa no sentido anti-horário e essa aqui também. Tá? Porque a condição de rolamento sem deslizamento está prevalecendo, por hipótese. Então, IC alfa, e esses aqui são os torques com sentido positivo anti-horário. O torque externo, desculpe, o torque do eixo entra positivo e o torque do atrito estático entra positivo. Né? Entra negativo, porque ele tenta fazer a roda girar no sentido oposto. Daí o sinal menos ali. Tá? Aqui, o atrito nesse sentido aqui, tomando o sentido anti-horário positivo também para a roda da frente, você tem esses dois toques na mesma direção, e o atrito estático no sentido oposto. Né? Então fica assim, IC alfa, de novo supondo que as duas rodas têm o mesmo momento de inércia em relação ao centro, né?
E o alfa é igual porque o raio das duas rodas aqui é suposto ser igual, né? Então é o mesmo alfa. E isso aqui são os torques, né? O torque do freio e o torque do eixo, ambos no sentido anti-horário, e o torque do atrito estático no sentido horário, por isso que ele entra com menos ali. Ok? E a translação do bicicletista aqui, a massa tomando o sentido positivo para a esquerda, né? A massa dele vezes a aceleração positiva, né? Nesse caso aqui, porque eu tomei o sentido positivo para a esquerda, né? Vezes a aceleração positiva é a soma dos dois atritos. São esses dois atritos aqui, que na roda da frente e na roda de trás, que fazem o cara parar, né? Que produzem a aceleração para a esquerda do ciclista, que eventualmente vai fazer a velocidade dele parar. Tá? Mas durante todo esse processo está prevalecendo a condição de rolamento sem deslizamento. Então vamos agora encontrar qual é a aceleração de frenagem do sujeito. A aceleração de frenagem é igualzinha à expressão anterior. A única diferença é que o torque do freio se soma ao torque do eixo e ao torque, ao torque de atrito do eixo, né? Porque o freio e o atrito dos dois eixos contribuem para uma aceleração de frenagem. Né? E aqui embaixo aparece o raio da roda, das duas rodas, né, que é o mesmo, supostamente, e a massa do ciclista. E isso aqui que é mais ou menos a massa das rodas, entendeu? Nesse caso aqui, o freio se une ao atrito nos eixos. Quando o cara está querendo acelerar, ganhar velocidade, o torque do pedal vai contra, né, o atrito dos eixos, tem que superar o atrito dos eixos. Né? Tá bom assim? Agora vamos comentar agora qualitativamente o nosso resultado. Agora, o caso do acelerado, né? O cara está pedalando, 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 pedalando cada vez mais forte, aplicando um torque no pedal ali para ganhar aceleração para frente. Tá certo? Esse é o resultado que a gente tinha obtido 2 slides atrás. A aceleração para frente que o ciclista consegue é o torque no pedal que ele consegue colocar por conta do trabalho da perna dele, superando o torque do atrito dos eixos. Isso aqui é o denominador. Né? Aí, qualitativamente, conforme eu comentei, isso aqui é mais ou menos a massa da roda. Isso aqui é a massa do ciclista mais a massa da bicicleta. Então, tanto no ciclista isso é verdade, que você pode ignorar essa coisa que está aqui frente à massa do ciclista, e no caso de um carro, de um caminhão, muito mais ainda, né? Porque a massa das rodas de um carro, de um veículo, geralmente é muito menor do que a massa do veículo inteiro. Então, qualitativamente, o que decide, o que produz uma aceleração grande num veículo é o torque, no caso do ciclista, da perna dele. Né? No caso de um carro, de uma moto, o torque do motor. Né? Dividido pela massa total do veículo, dividido pelo raio da roda. Pelo raio da roda. Esse é o fator aqui que decide a parada. Né? O raio da roda aqui eu não vou considerar muitas variações, não. Eu vou considerar só a dependência. Quanto maior, o que você quer fazer? Quer ter aceleração grande? Você precisa ter muito torque e pouca massa. Ok? Muito torque e pouca massa. Esse é o segredo para você ganhar muita aceleração. Olha só. Lamborghini Venom e esse caminhão aqui, Iveco, não sei o que e tal coisa. Quando você vê a especificação de motor de veículos, eles especificam muito o torque máximo que o motor consegue produzir. Esse torque máximo é o análogo no que a gente acabou de discutir aí do torque do pedal. Né? Seria o maior torque de pedal que o ciclista consegue puxar aqui. Torque máximo desse carro aqui, 690 Nm. O do caminhão, muito maior, 2.250 Nm. O motor desse carro aqui é muito mais forte que o motor desse carro aqui. Okay? No entanto, a massa desse cara que está aqui é 1.450 quilos. E a massa desse bicho aqui, só do cavalo da frente do caminhão, é 6 toneladas. Né? O que decide a aceleração, você acabou de ver no slide de trás, é o torque dividido pela massa. Né? Então, isso se revela aqui no fato desse carro aqui conseguir ir de 0 a 100 em 2,9 segundos, e esse bicho aqui, não sei nem se chega a 100, deve chegar a 100, mas não tenho a menor ideia em quanto tempo ele consegue chegar a 100. Né? Certamente, como a massa dele é o torque por quilograma que interessa, na verdade, para você ter, se você quer ter aceleração grande. Né? E esse carro aqui tem um torque por quilograma muito, muito, muito maior do que o torque por quilograma desse cara aqui. Ok? Não é só o torque que interessa, é o torque
dividido pela massa total do veículo. O R aqui seria a roda, o raio da roda desse troço aqui, e o raio da roda desse cara aqui. A roda desse aqui é um pouquinho menor, mas também não pode ser muito pequena aqui por razões outras aí, mas enfim, essa é a razão. É o fato da massa desse cara aqui ser muito menor do que a massa desse aqui que explica acelerações tão mais violentas que você consegue com isso do que com isso. Apesar do motor do caminhão ser muito mais forte no sentido de torque do que esse cara aqui. O caminhão é como se fosse um ciclista incrivelmente musculoso na perna, mas que pesasse, era uma baleia o cara, né? Um cara com a barriga gigantesca. Ele não consegue andar muito rápido. Esse aqui já é um ciclista magrinho, mas com a perna legal ali, né? Que consegue desenvolver uma velocidade, consegue desenvolver uma aceleração legal. Essa que é a analogia. Torque vezes potência, porque muitas vezes os carros, você vê essas duas especificações, né? Torque e potência do carro. O que é? O torque é isso, né? O torque é quanto mais força você consegue, quanto mais força o ciclista tem na perna, ou quanto mais força o motor tem em tentar fazer a roda girar cada vez mais rápido. A aceleração angular que o motor ou a perna do ciclista consegue impor na roda de tração. Isso é o torque. Né? Quanto mais forte o motor, maior é esse torque. Mas outra coisa que é importante também no motor é a potência. E a potência tem a ver com a frequência com que o motor gira. No caso do ciclista, é a rapidez com que o ciclista consegue girar o pedal. Porque você pode ter um ciclista lá que consegue desenvolver um torque enorme, mas ele só consegue fazer isso ali e leva 10 minutos para conseguir dar a volta ali completa no pedal. E não adianta muita coisa, né? Isso é o caso é o fato da potência, que é energia por unidade de tempo, né, que o motor produz, é mais ou menos proporcional ao torque que o cara consegue produzir e à frequência. Então você tem que ter, para ter grande potência num carro ou num caminhão, você tem que ter um torque muito grande, né? Mas você tem que ter uma frequência de rotação muito grande nesse torque máximo. Tem? Então, frequentemente, você vê aí, por exemplo, as curvas de potência do motor e curva de torque, né, para analisar desempenho de veículos. Então, o que você está vendo aqui no eixo horizontal é o análogo para os veículos desse ômega, que é a rapidez com que o fulano consegue pedalar, que é a rotação por minuto, o RPM do motor. Né? 1000 RPM, 2000, 3000, quanto mais rápido o motor está girando. Ou se você quiser pensar em termos do ciclista, como rápido ele tá entregando esse negócio. O torque é essa curva azul aqui. Né? O torque aqui é em Newton vezes metro. Né? É a unidade de torque aqui. Está sendo mostrado aqui com esse eixo que está aqui. Né? Tipicamente é isso que acontece. O torque de um veículo, ele assume o seu valor máximo, que foi esses valores aí que eu citei para o Lamborghini Venom e para o outro caminhão lá, em uma certa rotação do motor. Aqui tem mais ou menos 3.500 rotações por minuto. Eu não tenho ideia de que carro que eu tirei essa coisa aqui. Mas enfim, o fato é que o torque não é uniforme. Dependendo de como o motor está girando, o torque tem um máximo e depois tem um mínimo. Quando o motor está girando muito rápido, ele não consegue desenvolver muito torque. A curva de potência do motor, que é produto do tal vezes a frequência que está aqui, é uma curva que tem um pico mais à direita do pico do torque. Né? E é isso que é listado aqui. Agora você tem que olhar esse eixo de cá. Né? A curva vermelha se refere ao eixo da direita. Esse carro aí, supostamente, consegue desenvolver um torque de, sei lá, 235 newtons-metro, né? Digamos assim. E a potência que ele consegue entregar é 110 kilowatts. Né? É assim que você leria esse negócio. Mas tem que entender que a potência e o torque eles variam conforme a rotação do veículo. Tem uma rotação ótima onde ele entrega a máxima potência e tem uma rotação ótima onde ele entrega o máximo do torque. Ok? Então, olha só esses dois carros aqui, esse Mercedes aqui e esse Gumpert Apollo aqui. O torque desse carro aqui e o torque desse carro aqui, o torque máximo, né? É igual, 660 libras por pés. Essa é a unidade esdrúxula que os americanos gostam de escrever. Em vez de escrever Newton vezes metro, que todo mundo sabe o que é, eles usam pounds per feet. Enfim, mas o fato é que o torque máximo desse carro e desse é igual. No entanto, esse torque aqui é alcançado a 2.250 rotações. Quando o motor está girando a 2.250, é que ele entrega esse torque. Esse cara consegue entregar esse torque com essa rotação que está aqui.
Então ele entrega muito mais potência do que o outro carro que está ali, entende? A potência, o power dele, né, a potência desse negócio aqui, máxima é 556 HP e ocorre com uma frequência maior, que nem você viu do slide anterior. Geralmente o pico de potência é numa rotação maior do que o pico do torque, né? Mas ele entrega no máximo 556 horsepower, né? E esse cara entrega 740. A explicação é essa, que ele consegue fazer essa força no pedal, digamos assim, com essa frequência. É um ciclista que consegue fazer força incrível no pedal e ainda assim consegue pedalar super rápido, entende? Esse cara aqui entrega uma potência estúpida. Esse cara aqui faz uma força considerável, é um ciclista fortão, né? Mas ele não consegue pedalar tão rápido, entendeu? Essa que é o significado de torque e potência de motor, né? Só para. Isso é cultura geral, tá? Isso que eu estou falando aqui é só porque alguns de vocês de repente gostam. Agora vamos ver aqui o que acontece quando o carro está parado e quando o carro está acelerando, como é que se distribui o peso, como se chama, do carro, como se distribui o peso nas rodas aqui da frente e de trás, primeiro quando o carro está parado. Bom, então está lá o carro parado do estacionamento. Eu estou destacando aqui o centro de massa do carro, por que motivos eu desenhei ele mais para frente? Porque eu estou supondo que o motor do veículo, que é a parte mais pesada do veículo, está aqui na frente. Então o centro de massa não está aqui no meio, está mais ali um pouquinho para a direita, né? Ok. E isso tem como consequência, bom, aqui não tem força horizontal de atrito estático, não tem coisa nenhuma, porque o motor está desligado e tal coisa, o carro não está nem se deslocando. Só tem a normal na roda da frente, que eu estou chamando de N', e a normal na roda de trás e o MG. E essas duas forças para cima tem que empatar com o MG, que é o que está escrito aqui, né? N mais N' é igual a MG. Muito bem, isso aí faz com que o carro esteja fazendo o que você vê que ele está fazendo, que ele está parado, não está nem subindo nem entrando dentro do chão. Então a aceleração dele na vertical é zero, então é por isso que o N mais N' tem que ser igual a mg. Mas esse aqui é um corpo extenso, não é uma partícula. Se fosse uma partícula, é só dizer que a partícula está em equilíbrio, a soma das forças é zero. Mas esse é um corpo extenso, um corpo rígido, né? Então você tem que dizer também que ele não está girando, como de fato ele não está girando, né? Então a equação aqui relevante aqui é que o momento de inércia do carro em relação ao centro de massa vezes a aceleração de rotação do carro em torno de C é igual ao torque das forças externas em relação a C, né? Isso aqui é a equação de rotação do corpo rígido, né? Mas o alfa é zero, porque o bicho tá parado, né? E, obviamente o carro não está nem girando para lá nem girando para cá, né? Ele tá estacionado, ele não está girando, né? Então a soma dos torques em relação ao centro de massa tem que ser nulo, né? Aí já viu, essas três forças que você acabou de identificar aqui, a força da Terra e as duas forças aqui devidas ao piso, tem que, além de se equilibrar aqui para não produzir translação do centro de massa, elas têm que se equilibrar para não produzir rotação do centro de massa, né? O peso nunca exerce rotação em relação ao centro de massa, porque o braço de alavanca dele em relação ao próprio centro de massa é zero, né? Então, o que você tem que. O N aqui na roda da frente e o N na roda de trás não são iguais, porque se fossem iguais, o torque da roda da frente e o torque da roda de trás não balanceariam. É exatamente assim que funciona. O torque a normal, né, na roda da frente é um pouquinho maior do que a normal na roda de trás, o que também é meio intuitivo pelo fato de que o motor ali na frente está igual, mas tecnicamente você se convence disso por conta do fato de que isso é a condição para que o torque sobre o centro de massa seja cancelado dos dois lados, né? Então veja a tendência de rotação que essa força aqui no pneu da frente faz em relação ao centro de massa. Em relação ao centro de massa, essa força para cima na roda da frente faz o carro girar no sentido anti-horário. De fato, não é a força normal inteira que faz isso, né? É apenas a componente da força normal ortogonal, como a gente chamaria, né? Que é perpendicular a esse plano aqui, definido pelo ponto de contato do piso, da roda com o piso, né? O ponto de ação da força normal, e o plano que contém o eixo do centro de massa, né? Esse troço amarelo aqui é o pedaço da força normal na roda da frente que faz ele girar no sentido horário. É essa distância vezes esse vetor amarelo. É a tendência do carro de girar no sentido anti-horário.
a roda de trás tem que produzir uma tendência exatamente igual e oposta de girar no outro sentido. Olha só, em relação ao centro de massa, de fato, a roda de trás faz o carro querer girar no outro sentido. E o pedaço da força normal na roda de trás que efetivamente produz rotação é esse que está aqui. Então, o ponto é que, em equilíbrio, essa distância daqui até aqui, vezes esse vetorzinho amarelo, tem que ser exatamente igual a essa distância um pouquinho maior aqui, e esse vetorzinho que está aqui. Né? A consequência, no final da história, é que isso só é possível de acontecer se essa normal aqui for maior do que essa. Né? É assim que se distribui o peso, digamos assim, quando o carro está parado. Ele tem mais, ele tem a fração do mg do carro que é contida é produzida compensada na roda da frente é maior do que na roda de trás. Você diz assim, o peso do carro na frente é maior do que o peso do carro atrás. Né? Mas o N mais N' igual a mg. Só que aqui não é mg sobre 2 e mg sobre 2, não. Aqui na frente é mais do que mg sobre 2 e aqui é menos do que mg sobre 2. Muito bem, isso o carro parado. Né? E se o carro estiver acelerando? Será que continua assim? Não. Olha. Então essa é a situação do carro parado, né, que a gente acabou de ver aqui. A normal da... desculpe, peraí. A normal da frente aqui, maior do que a normal de trás, tudo igual, né? MG e tal e coisa, esse é o carro parado. Agora o carro está acelerando, né? Tá saindo do negócio estacionário, o que vai acontecer? Agora, o carro também, em relação ao centro de massa, não tem que estar girando nem para cá nem para cá. Esse alfa, que não é o alfa da roda, é o alfa do carro inteiro em torno de você, continua tendo que ser zero. O torque da força normal na frente tem que empatar com o torque da força normal atrás. Contudo, quando o carro está acelerando, e se a tração é dianteira, a roda da frente experimenta, além da normal, uma força de atrito estático para frente. Lembra do caso da bicicleta lá, quando, né, aparecia uma força de atrito estático na roda de tração, no sentido da aceleração, FS'. Eu estou imaginando que o atrito dos eixos aqui é praticamente zero, por isso que eu não vou desenhar força de atrito estático nenhuma aqui dessa roda, né, porque eu estou supondo que ele é muito pequenininho, o torque do atrito, e aqui também o torque, o FS é praticamente proporcional ao torque do motor. Né? Então só tem essa força aqui, por simplicidade. Aí você veja assim, essa normal e essa normal azul escura aqui são do carro parado. Elas empatavam exatamente a tendência. Essa N' grandão aqui fazia o carro querer girar nesse sentido, e esse N aqui contrabalançava pela rotação no outro sentido. Mas agora, quando o carro está acelerado, tem mais esse FS' aqui, que é mais uma tendência ao bicho girar nesse sentido. Entende? Quando o carro está acelerando para frente, tem uma tendência extra ao carro girar em torno do centro de massa no sentido horário. Né? E isso tem que ser balanceado pela roda de trás. A roda de trás não pode continuar com esse Nzinho modesto aqui, senão o carro vai fazer algo que você sabe que ele não está fazendo. Ele vai ficar girando em torno do centro de massa. Né? Então, o que acontece quando o carro está acelerando é que essa normal aqui decresce para compensar a tendência extra de rotação que apareceu no FS', e essa aqui, em compensação, tem que crescer um pouquinho. O que acontece é isso. A normal na frente diminui em relação ao valor que ela tem quando o carro está parado, e a roda de trás aumenta a normal. Isso aí se manifesta de como? O carro não gira, o carro continua andando assim, né, paralelo ao chão. Né? Mas o peso na roda da frente diminui. O peso sendo expresso por essa normal. Né? O carro, quando está parado, imagina assim, o carro de 1 tonelada, né? Esse N' aqui vai até aqui, seja, sei lá, uns 600 toneladas de peso ali, 600 toneladas não, 600 quilos de peso aqui na vertical. Quando acelera, diminui. O carro fica mais leve na frente do que atrás. Isso que significa que o carro empina. Todo carro que está acelerando empina, né, por conta desse efeito aqui, porque o atrito estático ele cria uma tendência extra ao carro a girar no sentido anti-horário, que tem que ser reduzido. Então o N', o efeito do N' decai, mas quando o M mais o N' não tem que sempre ser igual a mg, então quando esse aqui diminui, aquele ali tem que aumentar um pouquinho. Essa é a explicação qualitativa do que porque o carro empina.
E isso acontece com tração dianteira ou com tração traseira. Eu fiz análise anterior só imaginando tração dianteira, mas nesses carros de corrida aqui, a tração é traseira, né? Inclusive, a explicação de por que a tração é traseira é exatamente porque o carro empina, né? Olha só o carro empinando aqui primeiro, depois eu... Tá, em super câmera lenta aqui, o cara tá, né, o motor aqui está pedalando essa roda aqui, está fazendo ela querer girar, querer girar, querer girar. Aprecia as forças aqui, ó. Aqui tem uma força de atrito estático aqui gigantesca aqui, que a roda está empurrando o carro para frente. Olha essa rodinha que está acontecendo aqui. O que está acontecendo com essa rodinha aqui? Olha ela suspendendo ali, ó, tá vendo? Ela já está até voando ali, ó. Ó, peraí. Aí você vê claramente que o carro empina tanto que a roda da frente perde contato. Os caras se preocupam só com a roda de trás, porque a roda da frente, nesses arrancadas aí, ele fica muitas vezes simplesmente flutuando ali. Ó, tá vendo? Nem está encostado, olha lá. Não está encostado no chão. Isso é o empinado do carro aqui com tração traseira. E isso, no final das contas, é a explicação de que por que carro de corrida tem tração traseira. Porque se a tração fosse na frente e esse efeito de empinamento tivesse sido produzido por uma tração dianteira, assim que a roda levanta do asfalto, ele perde a aceleração, né? A tração do carro de corrida é atrás, porque é lá que o carro vai afundar no chão, né? Vai aumentar normal na roda traseira e vai permitir você ter atritos estáticos muito maiores, né? Porque o maior atrito estático que você vai conseguir obter vai ser sempre ms, né, vezes a normal. Quando você cresce a normal, você aumenta o FS, né, aumenta a força de atrito estático, então por isso que carro de corrida gosta de pôr tração na frente. Carro normal não tem tanta importância isso, porque aí você leva em conta outros efeitos práticos que motivam os fabricantes a colocarem a tração na frente. Tá? Mas para efeito de performance de arrancada, o tração tem que ser traseira mesmo. Fórmula 1 e todos esses carros aí tem tração traseira mesmo. Bom, então o último probleminha aqui de rolamento que a gente vai discutir é o problema do ioiô sendo puxado sobre uma mesa. Então você está vendo aqui o desenho? Espera um minutinho aqui. Você está vendo aqui o desenho de um ioiô. O ioiô tem um discozinho de raio menor no interior e o disco maior, que é o que você vê, é o que fica em contato com a mesa. Então o barbante, quando você enrola do ioiô, ele enrola nesse disquinho menor que está aqui, né? E o disco maior é o disco que fica em contato com a mesa. Então você vai puxar o ioiô assim e ele vai ficar sobre a mesa e a gente vai considerar um rolamento sem deslizamento. E vai ver o que muda no comportamento do ioiô quando você puxa ele em função com um ângulo bem rasteirozinho, assim, quando você puxa o ioiô aqui quase na horizontal e quando você puxa ele bem na vertical. Então, o problema aqui é um problema qual é o objeto que você está estudando a dinâmica aqui. É o ioiô, né? Esse disco grandão aqui com esse disco menor interno ali colado ali dentro, né? Então, o problema é um problema de rolamento, né? Pode ser ou não com deslizamento, mas eu vou supor que a situação é sem deslizamento, né? Mas é um problema de rolamento. O troço gira em torno desse eixo que está aqui, mas esse eixo não fica estacionário, né? Então, as equações que a gente tem que usar são essas aqui. Essa aqui é a equação de translação do centro de massa e essa aqui é a equação de rotação em relação ao centro de massa. Primeiro passo sempre, identifica as forças. Está ali a Terra, faz a força, a gente coloca a ação da força da Terra exatamente no centro de massa do ioiô ali, que o ioiô é normal, né? O centro de massa dele está bem ali no meio, né? Essa é a Terra. Tem a força normal da superfície, que atua exatamente nesse ponto de contato aqui, e é normal e passa exatamente pelo centro, portanto a normal não é capaz de produzir torque em relação ao centro de massa, assim como o peso também não é, né? Mas além disso tem a força de atrito estático, que aqui eu estou desenhando ela para a esquerda, e a razão pela qual eu estou desenhando ela para a esquerda é porque essa situação que está aqui é um rolamento forçado, por conta do fato de que tem essa força do barbante aqui, né? Olha ali a força do barbante. São as quatro forças: o barbante, a normal e o atrito, que é causado pela superfície, e a terra, né? Por que o atrito estático é para trás? O atrito estático é para trás porque essa força de tensão aqui tem uma componente horizontal que é como se fosse a charrete do cavalo, né? O cavalo está puxando a charrete para a direita, só que a força do fio não é exatamente no centro do eixo, né? Aqui tem um certo braçozinho de alavanca. Isso vai ser importante, mas enfim. O fato é que tem uma força horizontal
e faz com que apareça, para que o disco não fique escorregando sobre a mesa, né? Se não houvesse atrito, se o ioiô estivesse sobre uma mesa de gelo, por exemplo, né? Aí essa força aqui ia simplesmente arrastar o ioiô e o ioiô não ia girar para um lado nem para o outro, né? Então aparece uma força de atrito aqui para a esquerda, que é a que faz o ioiô girar direitinho, rolando sem deslizar na horizontal. Força para a direita, atrito estático para a esquerda. Okay? Isso aí é aquele resultado ali, de rolamentos forçados. Né? A força, como eu comentei, não atua exatamente no eixo, mas isso é irrelevante para o argumento. Né? Mas ela está tentando empurrar o centro de massa para a direita. Para esse ponto que está aqui em contato com a mesa permanecer estacionário, ele tem que sentir uma força de atrito estático. A superfície tem que fazer uma força de atrito estático para a esquerda. Okay? Então é por isso que eu antecipo que a força de atrito estático ali é para a esquerda. E é isso é tudo. Essas são as forças que são responsáveis pela translação do centro do disco e pela rotação dele em torno do centro. É só escrever essas duas equações. Né? Então tá ali. A pergunta é, dado o valor da tensão, você está puxando aqui com um certo valor aí, ou certo número de newtons aqui ao longo do fio, quem vai ser a aceleração do centro de massa? Essa aqui é a pergunta aqui. O T vai ser suposto dado, né? O tensionamento aqui, como você que faz a força, né? Você que escolhe que força que você faz no fio. Então a translação vai ser descrita positivamente para a direita, né? Então a equação de Newton fica assim: a massa do ioiô vezes a aceleração é todas as forças que atuam horizontalmente. T cosseno θ é a força da tensão no ioiô, né? É a força do barbante, né? no ioiô horizontalmente, T cosseno θ, e o Fs entra negativo porque ele atua para a esquerda. Okay? Essa é a equação de translação. Eu não sei quem é o Fs ainda, mas o T e o θ ali são supostos conhecidos. Né? A rotação vai ser descrita positivamente no sentido horário, né? E aí está aqui o momento de inércia do ioiô em relação ao centro de massa, em relação a esse eixo precisamente aqui, né? Vezes a aceleração angular dele é o torque total em relação ao centro de massa. Quem são as coisas que fazem torque? Já comentei, né, que o peso e a normal não fazem torque em relação ao centro de massa. Né? Mas o Fs faz. Olha o braço de alavanca dele, é R. Está vendo aqui? R vezes Fs. Ele entra integralmente aqui e ele tende a fazer o ioiô girar no sentido horário. Em oposição a essa força que está aqui, olha o braço de alavanca dela é diferente, está vendo? É o Rzinho, é o raio do disco interno do ioiô, né, que eu estou chamando de Rzinho. E ela é ortogonal ao braço de alavanca também, né, porque ela é tangente ao círculo menor, então ela é ortogonal ao raio. Então ela entra integral a tensão. Mas só que ela entra tentando fazer o ioiô girar no outro sentido. Entende? O atrito estático faz o ioiô tender a girar para a direita, no sentido horário, e o fio faz ele tender a girar para a esquerda. Ok? Essa que são as duas equações. E além disso tem a condição de rolamento, que eu estou supondo que a tensão, que o ioiô aqui está rolando sem deslizar aqui no piso, né, aí na coisa aí. Então tá bom. Essa aqui são as equações. Quantas incógnitas aqui a gente tem? A gente tem o A, o alfa e o Fs. Né? O T aqui é suposto dado, né? E o θ também é conhecido. Né? Então dá para resolver tudo aqui. Você encontra a aceleração de translação, a aceleração angular e, se você quiser, a força de atrito também. Né? Então, se é para a aceleração, que é o relevante para nós, a aceleração, se você resolve esse sisteminha aqui para aceleração, em termos da tensão, né, porque eu falei que a tensão vai ser suposta conhecida, né, e do ângulo de inclinação, ela fica escrita assim. De novo, R pequeno é o raio do disco interno, e R grandão é essa distância daqui até aqui. Esse é o R grandão. E o R pequeno daqui até aqui. Então, esse número que está aqui é 0, alguma coisa. Tá certo? O momento de inércia aqui é o momento de inércia do ioiô inteiro, né? E dividido por aí. Enfim, dessa coisa que está aqui. Essa é a expressão do A. Agora, o que eu vou comentar é que o A envolve um termo aqui, cosseno θ. O θ é entre 0 e 90, né? 0 quando o fio está sendo puxado assim, e 90 quando o fio está sendo puxado verticalmente para cima. Cosseno θ é positivo, claro, né? Entre 0 e 1. Mas acontece que esse número que está aqui, né, e esse número aqui entra negativamente. Então é possível, né, isso aqui é fixo, é 0, alguma coisa, aí depende do Rzinho e o Rzão. Então, dependendo do ângulo com que você está puxando,
pode ser que esse número que está aqui seja positivo, em cujo caso o ioiô vai para a direita. Mas se o ângulo que você estiver puxando é tal que isso aqui é menor do que isso, a aceleração vai ser negativa. O ioiô vai sair, vai andar para trás. Entende? Isso aqui é curioso aqui no comportamento do ioiô, o fato dele poder ir para frente e para trás. Ó. Então está ali a expressão da tensão de novo, da aceleração, né? E a demonstração eu já vou mostrar um videozinho. Eu escrevi isso aqui porque nas aulas lá que eu dou presenciais eu levo um ioiô lá para fazer a demonstração disso. Então o comentário é esse aqui, que você vai ver no videozinho daqui a pouco. Quando o cosseno, quando o ângulo da inclinação é tal que isso aqui é igual a isso, a aceleração é zero. Aí o que significa isso? Significa que o ioiô está parado, né? Você está puxando ele com uma inclinação bem peculiar aqui, é uma inclinação né, específica aqui, né, dada por esse valor aqui. A aceleração do ioiô é zero. Então, o que esse ângulo tem de especial aqui? Será que eu consigo reconhecer o que ele tem de especial? Observe, cosseno de θc, esse ângulo que está aqui. Quando você está puxando o fio nesse ângulo especial aqui, o que é marcante é que o fio, quando prolongado em direção ao chão, ele passa exatamente pelo ponto de contato, né? Ele é uma direção bem vertical, né? Mas ela é tal que o prolongamento do fio passa exatamente pelo ponto de contato. Como é que isso aqui, eu posso concluir que isso é verdade, só baseado nisso? É só ver a geometriazinha aqui desse negócio aqui. Observe aqui. Essa distância daqui até o ponto de contato não é Rzão, por definição? E essa distância daqui até aqui não é Rzinho, por definição? E isso aqui não é 90 graus, porque esse fio aqui é tangente aqui ao círculo menor, né? Então isso aqui é um triângulo retângulo, onde esse catetozinho aqui é Rzinho e a hipotenusa é Rzão. E esse ângulo aqui é θc. Ok? Isso aqui é θc, isso aqui é o complemento de θc, então o θc está bem ali, ó. Olha lá o θc. Né? O θc está ali, de fato, o cosseno de θc é Rzinho sobre R, né? Mostrando que é exatamente isso que acontece nesse ângulo muito especial aqui. Ele é facilmente identificável, porque se você imaginar o fio sendo prolongado, ele passa exatamente pelo ponto de contato. Qualquer inclinação menor do fio, por exemplo, essa aqui, o prolongamento do fio dá ali na frente, né? Não dá exatamente aqui nesse ponto. E qualquer inclinação mais vertical, a prolongamento do fio cai aqui, mais ou menos. Somente essa inclinação muito especial, que produz aceleração zero, ela é marcada por isso. O prolongamento do fio cai exatamente do ponto de contato ali do ioiô com o chão. E quando A é igual a zero, o que acontece? O que acontece é que há deslizamento, o ioiô não está rolando. Né? Ele fica travado, ele não gira nem para um lado nem para o outro e fica escorregando com velocidade constante. Né? Se você continuar puxando, né? Ele aqui fica sendo arrastado com o fio sem girar nem para um lado nem para o outro. Entende? Ele está parado, ele não estava girando, né, inicialmente, quando você está puxando, ele também não passa a girar, né, porque o alfa é igual a zero. Né? Entende? E a força de atrito que eu supus ser estática, na verdade, vira um atrito dinâmico. E ele é igual a μk vezes n. Né? Atrito dinâmico tem um valor definido, né? Ele não pode valer qualquer coisa. Ele tem que ser μk vezes n. E o valor do t, né? O valor do t que produz esse arrasto com velocidade constante não pode ser qualquer coisa também. Esse caso aqui é um pouquinho mais especial aqui, a gente vai ignorar, mas é isso que acontece. Quando você ajusta o fio para que o prolongamento dele passe exatamente embaixo do ioiô, o que você vê é que o ioiô não gira nem para um lado nem para o outro, ele fica arrastando sobre a mesa. Mas também você percebe que você não pode fazer qualquer força, você tem que fazer uma força muito, muito exata para conseguir fazer o ioiô ser arrastado sem girar sobre a mesa. Tá? Então, olha aqui os dois comportamentos aqui do ioiô. Olha só, ela está lá. Ele vai puxar ali, deixa eu mostrar. Olha, ele vai puxar primeiro bem vertical, tá? Ele vai puxar assim, tá? O prolongamento do fio não está caindo ali naquele pó. Esse é o ponto de contato, né? Então, o θ aqui é maior do que o cosseno desse θ aqui é maior do que Rzinho sobre Rzão, né? Então, o sentido positivo, né, que a gente adotou é para a direita. Então, nesse caso que está aqui,
o cosseno de θ, né? O cosseno de θ é o cosseno, o θ é quase 90 graus, né? Então o cosseno de θ é muito pequenininho e a aceleração nesse caso vai ser negativa. Você vai ver, ele vai puxar bem vertical para cima e o bichinho vai andar para trás. Viu? Agora ele vai puxar bem horizontal. Ops, aqui, ó. Ele vai puxar assim bem horizontal. Aí o θ é, sei lá, 10 graus, 20 graus, uma coisa assim, né? O cosseno é perto de 1, né? Então, cosseno θ menos Rzinho Rzão, que é o numerador da aceleração, vai ser positivo, né? Aí, então, quando você puxa o ioiô bem rasante, ele vai para a direita. Rolando sem deslizar, vai para a direita. Olha lá, viu? Ele se enrosca indo para a direita. Agora ele vai fazer o ângulo crítico, né? Você vai perceber aqui, ele vai esticar aqui o negócio e você vai ver que o alinhamento do fio, se você visualmente tentar prolongar ele, dá mais ou menos ali embaixo. Né? Aí nesse caso aí o ioiô vai para a direita, mas ele vai sem girar. Né? Mas o que não transparece é que ele tem que fazer uma força muito específica aqui. Não pode ser qualquer 3 newtons, 5 newtons, que isso aí que você está vendo vai acontecer. É uma força específica que funciona isso dessa forma. Quando você puxa o bicho bem na vertical, com qualquer força, ele vai desenrolar para a direita. Quando você puxa ele bem na horizontal, com qualquer força, ele vai enrolar para frente. Né? Mas para fazer isso que ele vai fazer agora, a força, a tensão não pode ser qualquer coisa, não. Isso não é óbvio, eu não demonstrei, mas enfim, olha só. Olha lá. Olha lá, opa, não, aqui. Tá vendo? Aqui, ó, olha o prolongamento aqui do bichinho aqui, dá mais ou menos aqui, ó, tá vendo? E olha lá ele arrastando sem girar, viu? É isso. Ok. O último comentáriozinho é esse aqui, ó. Quando ocorre rolamento sem deslizamento e o cosseno de θ da inclinaçãozinha não é aquela inclinação muito especial. Então, ou você está puxando ele bem verticalzinho ou bem horizontalzinho, né? Aí eu falei que o T pode valer qualquer coisa. Eu quero qualificar um pouquinho melhor essa afirmação aqui. Bom, então está aqui o desenho de novo, né? Eu estou puxando aqui com um θ, que não é aquele θ especial, né? Então, se ele for bem vertical assim, ele vai rolar para frente. Se ele for bem horizontal, ele vai rolar para trás, né? E a questão agora é sobre se o tamanho desse T aqui pode valer qualquer coisa, realmente, né? Então, está aqui as forças todas aqui mostradas, né? Essa orientação das forças funciona tanto quando ele está enrolando para frente, quando ele está tanto quanto ele está rolando para trás, quanto ele está rolando para frente. Né? Então, aquele sistema que eu mostrei há 2 slides atrás e resolvi para a aceleração do ioiô, ela permite você descobrir várias outras coisas também. Né? Bom, a normal aqui, né? A normal é mg menos t seno θ, né? Tá vendo aqui? O θ é essa inclinação aqui. T seno θ aqui é para cima, a normal é para cima e o mg é para baixo. Essas três forças verticais têm que empatar. Na verdade, essa equação eu nem escrevi porque ela tem que valer sempre, né? O Fs, essa sim, a expressão do Fs, da força de atrito estático, ela sai daquele sistema de 2 slides atrás, do mesmo jeito como a expressão do azão e do alfa sairia, né? Só que naquela ocasião eu não escrevi, agora eu preciso de explicar. Então está aqui, é isso que você descobre qual é o valor do Fs em função da tensão. Ok? Acontece que se o Fs, se a tensão for incrivelmente grande, o Fs vai ter que ser incrivelmente grande também. Acontece que atrito estático, você sabe que tem aquele teto superior, né? Que é exatamente a força normal. E você observa que quando T cresce, o Fs tem que ficar cada vez maior, no entanto, a normal vai decrescendo. Né? Então vai chegar o momento onde o Fs vai ser igual a MSN, e qualquer T maior do que esse vai violar a condição de rolamento sem deslizamento. Então a resposta à pergunta T pode valer qualquer coisa é que sim, mas desde que o T não seja tão grande a ponto de violar essa condição aqui, né? De que essa expressão que está aqui tem que ser sempre menor do que ms vezes essa coisa que está aqui. Tá? Então, qualquer coisa entre 0 e um certo valor superior pode acontecer. E se t for maior do que esse valor? Aí, se t for maior do que esse valor, essa hipótese de que o atrito aqui é estático é violada, é falsa. Tá certo? Bom, agora vamos ver o que acontece com a expressão da energia cinética quando você tem uma situação de rolamento. Então, de novo, com o rolamento,
é uma situação onde você não tem um eixo fixo de rotação, um eixo claramente no seu referencial, você não vê nenhum eixo preso ao corpo que esteja parado, que nem você vê quando você vê uma porta, né? Então, no problema da porta, a gente viu que a energia cinética da porta se escreve como um meio do momento de inércia da porta em relação ao óbvio eixo fixo ali da dobradiça, né? Vezes a frequência de rotação ao quadrado, um meio de I vezes ômega ao quadrado. Vamos ver como é que isso fica quando você tem a situação de rolamento aqui. Então, de novo, a rotação pura, o eixo aqui você está vendo ele está parado, imagina que isso aqui podia ser uma porta, né? E a expressão que a gente encontrou aí algumas aulas atrás foi essa aqui, que é a energia cinética, todos os pontos da porta a gente discutiu que descreviam movimentos circulares, né? Com essa frequência angular aqui, ômega, e aí a gente somou todas as energias cinéticas de todos esses pontos que estão girando aqui em movimentos circulares em torno do eixo fixo e concluiu que isso, a energia cinética se escrevia dessa forma, um meio da momento de inércia da porta em relação ao eixo fixo, vezes ômega ao quadrado. E no caso do rolamento, a diferença é que não tem nenhum eixo que está parado. Esse eixo aqui, que está espetado aqui nessa batata, é visto andar com uma certa velocidade, nesse instante. E o corpo é visto girar com um momento angular ômega. Na aula passada a gente mostrou que se você escolher qualquer outro eixo espetado aí no corpo, ele vai estar girando em torno desse eixo com velocidade angular ômega. Mas a velocidade vai ser diferente. Né? Em particular, esse eixo aqui que passa pelo centro de massa e que também é visto sair andando pelo espaço, né? Ele também vê, do ponto de vista desse eixo aqui, o corpo está girando com a mesma velocidade angular ômega. Né? Lembra dessa discussão. Isso é meio não trivial, mas é aquele fato de que a velocidade angular ômega é uma propriedade do corpo. Em qualquer eixo fixo ao corpo, vê ele girar com velocidade angular ômega. Ocorre que a expressão da energia cinética do corpo assume uma forma incrivelmente simples, é sempre a mesma coisa, obviamente, né? A energia cinética do corpo vai ser a mesma se você usar esse eixo aqui que tem uma velocidade v azul, ou você usar um eixo que passa pelo centro de massa, no final das contas a expressão é a mesma. Só que quando você escolhe um eixo que passa pelo centro de massa, e esse v aqui é a velocidade com que você observa o centro de massa se mover, a expressão da energia cinética assume uma forma bem simples, que é essa aqui, é a energia cinética do centro de massa, um meio da massa total do corpo, vezes a velocidade do centro de massa, vezes a velocidade do centro de massa, né? Com que você observa o centro de massa avançar ao quadrado. Aí você chama essa coisa aqui, por motivos óbvios, de energia cinética do centro de massa. É como se toda a massa do corpo estivesse concentrada no centro de massa, e como o centro de massa está andando com velocidade v, essa é a energia cinética do centro de massa, que se chama. E mais a energia cinética de rotação, como se o eixo aqui que passa pelo centro de massa tivesse parado e ele estivesse girando em torno do centro de massa. E só acontece essa separação em energia cinética de um ponto ao longo do eixo e a energia cinética de rotação em torno do eixo para um eixo que passa pelo centro de massa. Aquele outro eixo que eu mostrei anteriormente, que não passava pelo centro de massa, a expressão da energia cinética dele não seria um meio, se eu fosse derivar, né, calcular, não seria igual um meio de m vezes aquela velocidade azul ao quadrado, mais um meio do momento de inércia do corpo em relação àquele eixo, vezes ômega ao quadrado. Não seria esse tipo de separação aqui de energia cinética de translação e energia cinética de rotação, só acontece no eixo que passa, que é fixo ao corpo, que passa pelo centro de massa. Essa é aquela coisa que eu falei anteriormente, né, na aula passada, sobre rolamento. O objeto que rola, você poderia, a princípio, escolher qualquer eixo fixo ao corpo para descrever o rolamento, mas o eixo que passa pelo centro de massa é particularmente conveniente, por conta tanto do fato da simplicidade das equações de movimento, quando expressas em termos desse eixo, quanto por conta da energia cinética. Né? Agora deixa eu mostrar que de fato isso aqui é verdade, que a energia cinética do corpo se escreve dessa forma. Eu vou mostrar isso para um sistema de partículas, embora a gente esteja falando de um corpo rígido, imagina que você tem um bando de partículazinhas aqui, e você quer saber a energia cinética desse bando de gente aí em relação ao centro de massa do grupo, ele está ali, né? E o ponto O em relação ao qual você vai medir as velocidades de todo mundo aqui e calcular a energia cinética do bando todo aqui, é esse cara que está aqui, essa é a referência. Esse vetor R grandão aí é a posição do centro de massa, e o V grandão é a velocidade do centro de massa, tá certo? Nesse determinado instante aí que está fotografado, né?
Qualquer partícula, aqui, por exemplo, essa partícula que está aqui, eu vou designar esse vetor preto RI como sendo a posição dessa partícula relativamente ao centro de massa. Está vendo aqui? Porque é o vetor que não vai de O até lá, né? Ele vai do C até lá, né? Então, essa partícula aqui, a velocidade dela em relação ao centro de massa é esse vetor preto aqui que está aqui. Entenda bem direitinho aqui, isso aqui está um pouco confuso, porque essa velocidade amarela aqui é a velocidade com que o O vê o centro de massa avançar. Mas essa velocidade VI é a velocidade com que o C vê essa partícula I avançar. Okay? Isso vai ser, isso me permite escrever a energia cinética do corpo, do ponto de vista, obviamente, desse O aqui, como um meio da soma sobre todos os corpos. Isso aqui devia ter um I aqui, isso aqui é o I, aqui, esse Izinho aqui é a designar soma sobre todas as partículas, a massa delas, e essa coisa que está aqui, a soma vetorial da velocidade do centro de massa em relação ao O, que é o V amarelo, mais a velocidade da partícula em relação ao O, é uma maneira esquisita de escrever a velocidade dessa partícula em relação ao O, que é efetivamente o que tinha que estar aqui. Essa é a energia cinética da partícula do ponto de vista de O, é a velocidade dela em relação ao O. Aí eu estou escrevendo aquela nossa conhecida combinação de velocidades, dizendo assim, ó, a velocidade dessa partícula em relação ao O é a velocidade dela em relação ao centro de massa, esse VI aqui, mais a velocidade do centro de massa em relação ao O, tá bom? Agora eu vou levar ao quadrado, esse aqui é uma soma vetorial, o quadrado de um vetor é produto escalar dele com ele mesmo, mas o significado de um vetor ao quadrado, né? Aí quando você toma o produto vetorial de V com V, dá V ao quadrado. Mais duas vezes o produto vetorial de V com VI, está ali escrito, mais VI ao quadrado. Tá, e daí? Está ficando complicado esse negócio. Mas aí agora vem o fato simplificador. O fato simplificador é que, do ponto de vista do centro de massa, lembra que esses vetores RI aqui são as posições das partículas em relação ao centro de massa, né? Então, do ponto de vista do centro de massa, se eu perguntasse qual é a posição do centro de massa em relação ao próprio centro de massa, você teria que calcular isso aqui, né, e dividir pela massa total. É a soma, é a média ponderada dos vetores posição ponderada com relação à massa. Mas só que você teria que colocar aqui as posições das partículas em relação ao centro de massa, que é exatamente o significado desse RI. Mas qual é a posição do centro de massa em relação a ele mesmo? É zero, é na origem, né? Então, do ponto de vista do centro de massa, essa soma que está aqui é zero. E tomando a derivada, né, a taxa de variação desses vetores aqui, RI, porque eles mudam no tempo, né, se o corpo, particularmente, né, se o corpo não é rígido, essas partículas aqui saem andando em relação ao centro de massa, nem que seja girando, no caso do corpo rígido, mas sai se movendo, né? Então, essa soma que está aqui do ponto de, com as posições em relação ao centro de massa é zero, isso implica que a média ponderada das velocidades em relação ao centro de massa também é zero. Okay? Única e exclusivamente porque esses VIs aqui estão sendo medidos em relação ao centro de massa. Em geral, isso não acontece, né? Só quando as velocidades das partículas são expressas em termos da velocidade delas em relação ao centro de massa, que isso aí acontece. Mas isso é exatamente o que aparece nesse segundo termo dessa soma. Olha só, soma sobre I de MI vezes VI, tá certo? Isso aí é zero. Então, esse termo cruzado aqui, dessa soma, desaparece. E essa coisa aqui fica separada dessa forma. Um meio da massa total, né, a soma em I de MI é a massa total. Esse primeiro termo aqui dá a energia cinética do centro de massa. E o segundo termo, que é aquele ali, né, dá essa expressão, está escrito explicitamente aqui. E essa maneira de escrever aqui, esse termo aqui, é igualzinha à maneira como a gente escreveu a energia cinética de um conjunto de partículas que esteja girando em torno de um determinado eixo. No caso, há 2, 3 aulas atrás, o eixo era o eixo fixo da dobradiça da porta, né? Apenas agora o eixo é o eixo que passa pelo centro de massa. E a gente fez aparecer, o que o centro de massa vê? O centro de massa vê todas essas partículas aqui, as partículas VI, girando em torno dele com velocidade angular ômega. Então, o mesmo procedimento de antes revela que essa energia, essa expressão que está aqui, fica escrita como um meio do momento de inércia do corpo em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, vezes a velocidade angular ao quadrado do corpo, né? É isso, o centro de massa vê o corpo girar com velocidade ômega. Então, todas as partículas VI no corpo rígido estão girando em torno do centro de massa com velocidade angular ômega. Apenas a distribuição de massa das partículas em torno do eixo que passa pelo centro de massa é o que a gente chama de IC. Tá certo? Essa é a justificativa daquela expressão. Tá?
Então é assim, quando você tem um objeto rolando, a energia cinética dele é simplesmente escrita como a energia cinética do centro de massa, mais a energia cinética de rotação do corpo em relação ao centro de massa. Aparece aqui o momento de inércia do corpo em relação ao centro de massa. Olha aqui a ilustração aqui da roda, a roda do carro aqui rolando sem deslizar. Não precisa nem supor que ele está com velocidade constante ou coisa assim, ele está rolando sem deslizar apenas, né? Então a velocidade de translação nesse instante é R vezes a velocidade de rotação naquele mesmo instante, ali, a condição de rolamento sem deslizamento, né? E aquele ponto O está parado. Nesse instante, ele está parado. Então, a expressão que acabamos de ver é essa aqui, né? A energia cinética é a energia cinética do centro de massa. Aí você tem que analisar qual é a velocidade do centro de massa. É a velocidade do carro, né? O carro está a 80 km por hora, o centro de massa da roda lá está andando a 80 km por hora, né? Então essa aqui, e a massa é a massa total do carro, né? Isso aqui é da roda aqui no caso, né? Não tem carro aqui nesse negócio. É a massa total da roda vezes a velocidade do centro da roda ao quadrado. Esse é o significado dessa expressão. Mais um meio de IC vezes ômega 2, onde IC é o momento de inércia da roda em relação ao eixo que passa por aqui, não o eixo que passa por aqui. Entende? Em relação ao eixo central ali. Se isso aqui é o disco, por exemplo, esse IC seria mR2 sobre 2. Se isso aqui fosse uma esfera, seria 2/5 de mR2, etc. e tal. Mas é o eixo que passa pelo centro de massa do corpo. Tá certo? Agora, deixa eu só mostrar aqui uma conexão com a aula com a aula da rotação simples com eixo fixo. Esse ponto que está aqui em contato com o solo, porque eu estou supondo que ele está rolando sem deslizar, né? Ele está estacionário. Então, nesse instante aqui, eu poderia ver isso aqui como se fosse uma porta que está girando em torno desse eixo aqui, com velocidade o quê? Ômega também, né? Poderia ver isso aí. Lembra que a gente mostrou, qualquer eixo fixo ou roda, passe pelo meio, ou passe por aqui, ou passe por aqui, ou passe por ali, vai ver a roda girar em torno dele com ômega. Esse ponto aqui, ele tem de peculiar que ele está estacionário. Então, nesse instante, pelo menos, o eixo que passa pelo O faz a roda, permite você ver o movimento da roda em torno da estrada aqui, como se fosse como se o objeto estivesse rolando girando em torno desse eixo. É claro que se fosse isso de fato, né, esse eixo estivesse realmente parado, a roda ia entrar dentro do asfalto, né, mas isso acontece somente naquele brevíssimo instante onde o eixo está tocando a roda, né? Está tocando o eixo, onde esse ponto está tocando a estrada, né? Agora deixa eu manipular essa expressão aqui. A velocidade aqui eu posso, pela condição de rolamento sem deslizamento, trocar por R vezes ômega 2, né? Então troquei aqui, botei o ômega 2 em evidência, e aí o que apareceu aqui? Apareceu mR2 mais IC. O que é isso aqui? Se você lembra do teorema dos eixos paralelos, isso é exatamente o momento de inércia da roda em relação ao eixo que passa pelo O, né? Lembra, o momento de inércia do corpo em relação ao eixo que passa por qualquer ponto é o momento de inércia do corpo em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais m vezes a distância entre o eixo que passa pelo centro de massa e o eixo que você está considerando ao quadrado. No caso aqui, essa separação é r. Entende? Então, essa coisa que apareceu aqui pode ser vista como um momento de inércia da roda em relação a esse eixo. E aí você vai dizer, é verdade, é isso que você diria. Se eu tivesse a ideia esdrúxula aqui de ver o movimento da roda rolando sem deslizar como se fosse uma porta com relação a esse eixo, uma porta com formato estranhíssimo, né? Uma porta com formato circular, né? Aí você diria que realmente é um meio do momento de inércia da porta, né, em relação ao eixo da dobradiça, né, que seria o I0, vezes a velocidade angular da porta em relação a esse eixo, que é o mesmo da roda, né? Entendeu? É só uma ilustração aqui da equivalência das duas coisas. Mas isso aqui é muito peculiar, porque muitas vezes a roda não está nem rolando sem deslizar no asfalto, tá? Aí o ponto ali, isso aí não funciona nesse caso, né? Mas isso aqui sempre funciona. Numa condição de rolamento, você sempre pode escrever a energia cinética como energia cinética do centro de massa, mas energia cinética de rotação em torno do centro de massa, tá certo? Bom, agora então a gente está armado aí com a expressão da energia cinética do corpo que está rolando e a gente pode tentar aplicar agora o teorema da energia, aprender, né, a usar o teorema da energia cinética do trabalho em problemas de rolamento, porque para usar o teorema da energia cinética do trabalho eu preciso saber a expressão da energia cinética num instante e em outro, né, para poder a diferença das energias cinéticas
que é igual ao trabalho das forças, que muitas vezes você consegue calcular facilmente, pelo menos nos exemplos que a gente vai estudar. Então vamos aplicar o teorema da energia cinética do trabalho em problemas de rolamento. De objetos rígidos, né? Os objetos que a gente vai discutir aqui são rígidos, como eu já tinha comentado. E aí o primeiro fato, esse aí é o teorema da energia cinética do trabalho para um sistema de partículas qualquer, rígido ou não rígido, né? A variação da energia cinética é o trabalho das forças externas e o trabalho das forças internas, entre o instante A e o instante B. A simplicidade é que num corpo rígido o trabalho das forças internas é zero, né? Isso é uma característica do corpo ser rígido, não é porque ele está rolando sem deslizar, né? Para efeitos de. Isso aqui a gente já sabe calcular, né? Você me dá uma situação qualquer de um corpo rígido, eu sei calcular a energia cinética dele. É um meio, a energia cinética do centro de massa, mais a energia cinética de rotação em centro de massa. O desafio é calcular o trabalho das forças externas. Mas o tipo de força externa que você vai ver? Você vai ver o peso, que muitas vezes vai trabalhar nas situações que você vai considerar, e alguma força de contato, alguma força de atrito e tal coisa. A força normal nunca trabalha, né? E alguma corda ou polia ou coisa assim que esteja envolvendo o corpo. É basicamente isso que a gente tem que lembrar como é que calcula o trabalho dessas coisas. E aí a gente vai estar armado para usar o teorema, né, certo? Não há eixo fixo no rolamento, tá? Esse é o comentário sobre o rolamento. Então tá aqui, ó, lembrando como é que a gente calcula o trabalho do peso num sistema de partículas, não precisa nem ser rígido, né? A expressão, esse é o slide onde isso está discutido aí algumas aulas atrás. O trabalho do peso entre uma situação A e B só depende do centro de massa, o quanto o centro de massa se deslocou. É o produto escalar do peso vezes do peso total, né, vezes o deslocamento do centro de massa. Por exemplo, aqui o objeto está rolando, né? Se ele estiver rolando na horizontal, olha o peso total agindo aqui, olha o deslocamento do centro de massa. Eles são ortogonais, é zero. Se o bichinho estiver rolando na mesa horizontal, o peso não trabalha. Okay? Porque o peso não sobe nem desce, o centro de massa não sobe nem desce. Se o bichinho estiver rolando para cima de uma rampa ou para baixo, né, aí o centro de massa sobe ou desce. Então, nesse caso aqui, tem trabalho. Se o bichinho estiver rolando e subindo, o trabalho aqui é negativo. Tá? É simples assim. Olha para o centro de massa e vê o quanto ele subiu. Né? Isso aí você vai saber o trabalho do peso. Tá? Ok. E as forças de contato? Aí lembra desse slide aqui, né? Forças de contato. Caso não haja deslizamento do ponto de contato, né? Caso o rolamento seja sem deslizamento, não há trabalho, porque força normal apenas não faz nada. Né? Mesmo que, desculpe, força normal não faz nada e força de atrito estático, que existe muitas vezes em problemas de rolamento, na maioria das vezes existe força de atrito estático, força de atrito estático não trabalha, porque o ponto onde ela atua está parado, né? E a normal também, né? Mesmo que a normal não fosse normal, ela está agindo no ponto que está parado. Então, se não há deslizamento, não há trabalho de força de contato, nem da força de atrito, no caso seria estático, nem da normal. Não há deslizamento, não há trabalho de contato. Né? Mas com o deslizamento, se a roda estiver derrapando, aí sim. Aí no caso aí o atrito é cinético, né? Porque a roda está derrapando, o ponto de contato com a mesa está indo para trás, o atrito cinético é para frente. Né? Isso seria o caso da roda o cara está tentando acelerar, né? Está girando para cacete e não está avançando muito. Aí esse ponto aqui está indo para trás, ele sente um atrito cinético para frente. Por que esse caso aqui tem trabalho? Porque agora o ponto de contato aqui está se deslocando sob a ação de uma força. Né? O trabalho é negativo, inclusive. Né? Ele está indo para trás e está sendo empurrado para frente pela mesa. Okay? E o caso recíproco, quando ele está indo mais para frente, o cara travou a roda, né? Pisou no freio, travou a roda e a roda sai raspando, assim, né? Não, desculpe, eu falei o contrário, né? Esse não, tá certo, é isso mesmo. A roda trava, o ômega ali é muito pequenininho e o bicho continua a ir para frente, né? Aí o ponto de contato está indo para frente com uma certa velocidadezinha, que não é igual a essa, mas é quase igual, e sente a força de atrito cinético para trás, né? Então, de novo, o trabalho que ele sente aqui não é zero, porque ele está se deslocando, o ponto de contato que eu quero dizer, né? Ele está se deslocando ao mesmo tempo que sente o empurrão para trás. Está se deslocando para frente e sente o empurrão para trás. Então, o trabalho nos dois casos da força de atrito cinético, né, vai ser negativo. Então, é simples assim. Tem rolamento? Não está deslizando? Então, esquece. Não tem, a normal e o atrito estático não fazem trabalho. Tem, é, tem deslizamento? Então, tem um trabalho negativo ali da força de atrito cinético. É simples assim. Né? E por último, o caso esse é um outro slide aí que a gente viu, quando a gente estava considerando o trabalho de cabos em carretéis,
quando o cabo que passa pelo carretel ali faz o carretel girar, volta lá depois e lembra desse slide aqui, o trabalho do cabo é a diferença das forças de tensão no último ponto de contato, nos últimos pontos de contato, é a diferença dos módulos, simplesmente, vezes o raio da polia e o quanto que ela girou. Tá? Essa aqui é a expressão que a gente vai usar se tiver uma situação onde um carretel está desenrolando, um ioiô, sei lá o quê, né? Você pode usar essa expressão que está aqui. Vamos ver os exemplos aqui, ilustrações. Então, o primeiro problema do carretel. A gente já resolveu esse problema aqui, né? Então o carretel está sob a ação dessas forças aqui, apenas, né? A terra e o cabo, só tem essas duas forças. E ele quer saber qual é a velocidade angular do corpo após descer D. O cabo, o carretel estava parado aqui, saiu rolando, rolando, rolando. Depois que ele desceu D, com que velocidade angular ele está girando? Variação da energia cinética, a energia cinética final, escrita dessa maneira que a gente acabou de aprender, né? A energia cinética de rotação em torno, né? Mais a energia cinética de translação do centro de massa, menos a energia cinética inicial, que ele estava parado, não estava nem transladando nem girando, né? Zero, e o trabalho das duas forças. Esse trabalho aqui você reconhece como sendo o trabalho de cordas em torno de polias, né? Qual é o torque da corda? O torque da corda é R vezes TR, que é esse troço que está aqui, né? E delta θ é o quanto o carretel girou desde esse ponto até aquele ponto final, desde o instante A até o instante B. Quanto que ele girou ao total? 3 voltas e meia? Tal, você bota lá, em radianos, naturalmente, né? E esse aqui é o trabalho positivo do peso, porque o centro de massa estava aqui e agora está a posição D abaixo. O trabalho do peso é positivo, tá certo? Aí você assim, pô, isso aqui não ajudou muito, né? Esse V aí, eu vou ter que descobrir quem é esse V. E esse delta θ, eu não tenho a menor ideia de quanto que o carretel girou. Sim, você tem ideia, sim. Porque ele faz esse deslocamento toda vez, o tempo todo em condição de rolamento sem deslizamento. Então a velocidade do carretel no instante aqui embaixo está relacionada com a velocidade angular com que ele está girando nessa mesma posição. O V é sempre igual a R vezes ômega em todos os instantes da queda. E o quanto o bicho girou está relacionado ao quanto o centro dele desceu, pela mesma situação aqui. R vezes delta θ é exatamente o quanto que ele desceu, entendeu? Aí você, bom, e aí você com isso é só substituir as expressões, isolar o ômega lá, que você encontra uma expressão para o ômega, em termos do D, tá? Uma ilustração. Um outro problema aqui, a bola aqui vem girando aqui, rolando sem deslizar, e aí sobe aqui na rampa, sobe até parar. Quero saber o quanto a bolinha vai parar, vai subir, né, nessa rampa aqui, rolando sem deslizar. Tem uns problemas análogos a esse aí, que se resolve geralmente em mecânica mais básica, sem rotação, onde a pedra de gelo, né, é lançada com velocidade V, aí sobe a rampa sem atrito até onde ela sobe. Aí é um problema, só tem translação nesse caso, né, não tem rotação. E aí você usa conservação de energia, né? Energia, o gelo, quando está subindo, a única coisa que trabalha é o peso, né? E aí você usa o fato. Aqui também, a única coisa, esse disco aí, ele está rolando sem deslizar o tempo todo, né? Então a mesa e a rampa não vão trabalhar, né? Ele está rolando sem deslizar, né? O ponto de contato está sempre parado. Então a mesa, a superfície não vai trabalhar nada, só o peso também que vai trabalhar nesse caso. Mas a diferença é a expressão da energia cinética do discozinho, né? Da esfera, né? Porque, por conta do fato que tem energia cinética rotacional e translacional. Essa é a única diferença. O trabalho da mesa do contato, né, é zero por conta do fato de que é sem deslizamento, né? Lembra isso. Superfície sem deslizamento, seja horizontal ou vertical, não trabalha. Okay? E o trabalho do peso, o centro de massa estava aqui, subiu H, é menos mgh, né? Quando você sobe, o trabalho do peso é negativo. Então está aqui a expressão energia cinética final, né? Aqui ele está parado, então essa é a energia cinética final. Essa é a energia cinética inicial, escrita da maneira que a gente aprendeu, energia cinética de rotação e energia cinética de translação do centro de massa. V e ômega, aqui, entendeu? E esse é o trabalho da única força externa que trabalha, que no caso aí é o peso, ok? E aí você pode, por exemplo, se você quer descobrir quanto que ele sobe, o H aqui amarelo, né, é só dividir por mg aqui, e esse ômega e esse V aqui estão relacionados, né? Estão relacionados pela condição de rolamento sem deslizamento. Então você pode dizer, mandei uma esfera, uma bola de boliche a, sei lá, a 10 metros por segundo, e ela estava rolando sem deslizar, em cima de uma rampa aí de 30 graus, quanto que ela vai subir? Você pode usar isso aqui direto.
né? Sabendo qual é a velocidade da bola de boliche, você sabe o ômega também, né? Se ela estiver rolando sem deslizar, né? E aí você consegue calcular o quanto ela sobe. Perceba a diferença aqui. O MGH, se não houvesse a rotação, se isso aqui fosse uma pedra de gelo, a energia cinética seria só 1 meio de MV2, né? Mas tem aqui a rotação agora aqui também, né? Isso implica que o H, que a bola de boliche vai subir, vai ser maior ou menor do que se fosse uma pedra de gelo de mesma massa aqui que simplesmente subisse sem atrito? O H seria maior no caso da esfera que está rolando ou no caso da pedra de gelo que simplesmente escorrega sem atrito? Quem sobe mais é a esfera. Quem sobe mais é a esfera porque a esfera, além do meio de MV2 aqui, ela tem essa outra energia cinética aqui que é transformada em altura também. Ok? Ao passo que a pedra de gelo só tem um meio de MV2. Entendeu? Essa aqui é a história. Então essa é a altura que a esfera sobe, né? V ao quadrado sobre 2G, mas é um pouquinho a mais do que V ao quadrado sobre G. V ao quadrado sobre 2G é o quanto a pedra de gelo sobe. Uma pedra de gelo que entra na rampa com velocidade V sobe V ao quadrado sobre 2G. A pedrinha, a esfera que entra rolando sobe um pouquinho mais. Né? E se a rampa não tiver atrito? Bom, é isso que eu acabei de discutir, né? Se a rampa não tiver atrito, ela vai. Bom, se ela não tiver atrito, não vai ter trabalho. De novo, né? A única coisa que trabalha aqui é a energia cinética. Vamos ver quanto é que ela sobe ali. A diferença em relação ao caso anterior é que, não havendo atrito, a esfera não vai manter a condição de rolamento sem deslizamento aqui em cima. Por que motivo? Porque o que mantém a condição de rolamento sem deslizamento na subida é a presença do atrito estático. Se a rampa não tiver atrito, ela não vai ter atrito estático nenhum e o ômega não vai ser consumido. A bola vai entrar aqui girando com velocidade de ômega e vai ficar derrapando, 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 vai parar de subir e vai continuar derrapando lá em cima. Entendeu? E aí depois vai descer, assim, girando o ômega, fica totalmente preservado o tempo todo, nunca se altera. Porque para o ômega se alterar e se manter igual à velocidade de translação sobre R, você precisa do atrito estático. Né? E aqui nesse caso não teria. Isso que aconteceria se a rampa não tivesse atrito. Ela ia subir e parar lá em cima, o centro de massa, né, ia parar, mas ela não ia parar de girar. Entendeu? Aí essa que seria a diferença aqui. O quanto ela subiria é a mesma coisa que a pedra de gelo subiria. O fato dela estar girando é irrelevante aqui, né? Porque a rotação dela não se transforma em altura de subida. Né? Ela continua com a mesma energia cinética de rotação lá em cima do que a energia cinética de rotação com que ela entrou ali na rampa. Né? Aí a altura que ela iria subir seria V ao quadrado sobre 2G. Percebeu? Então, você entende por que a esfera iria continuar a subir? Ela ia subir, ia parando a velocidade dela, né? Ia diminuindo a velocidade dela, mas ela ia continuar girando, porque o que mantém o V, a velocidade do centro de massa igual a R ômega, no rolamento sem deslizamento, é o atrito estático. Você precisa de atrito estático aqui numa subida de rampa rolando para manter a condição de rolamento. Se você não tem atrito estático, o V não vai ser igual a R ômega. Entendeu? É isso. Tenta resolver aqui o problema da esfera girando em cima de uma rampa sem atrito. Resolve as duas equações. A equação de translação do centro de massa, você vai ver que o centro de massa sente uma aceleração g seno θ, que nem uma pedra de gelo. Né? E a equação de rotação é zero, porque não tem torque nenhum. O bicho, né, o cara está aqui girando aqui, o peso não exerce torque nenhum em relação ao centro de massa, a normal não exerce torque nenhum e o atrito não existe. O atrito estático não existe. Então o alfa é zero para uma esfera que entra girando numa rampa sem atrito. Entende? A velocidade angular dela não muda. É curioso isso, né? E por último aqui a esfera descendo uma rampa. Então você solta a esferinha aqui, ela desce a rampa rolando sem deslizar, o tempo todo rolando sem deslizar, assim, tal, coisa, não sei o quê. E aí chega lá embaixo com velocidade de ômega. Qual é a velocidade com que ela vai ser cuspida lá embaixo? Ela desce de H. Vamos analisar que forças estão agindo aqui sobre esse negócio aqui. Normal, que nunca trabalha, né? Peso, né? Cujo trabalho é proporcional a essa altura que o centro de massa desceu. E o atrito estático, que existe, né? Ela está rolando sem deslizar, o atrito estático existe, mas como ele é estático, ele não trabalha. Entendeu? Então, o trabalho das forças de contato é zero, porque é sem deslizar,
troços que giram sem deslizar, não, o atrito estático não trabalha nunca. E o trabalho do peso é mais mgh, porque o peso desceu isso aqui. Então, a resposta é essa aqui. A energia cinética, aqui, a energia cinética inicial é zero, né? Ele não estava nem rolando, nem trasladando inicialmente, ele foi solto lá em cima. Né? E aí começou a girar, 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 cada vez mais, não sei o que. E essa energia cinética final, energia cinética de rotação e energia cinética de translação. E esse é o trabalho do peso. O tempo todo o R e o ômega, o V e o ômega estão relacionados, né? Então, isso aí pode ser trocado por V sobre R, que é a condição de rolamento por hipótese está sendo sempre preservada, e isso aí é a velocidade com que ela é cuspida lá embaixo. Né? Raiz quadrada de 2GH dividido por 1, alguma coisa. É uma velocidade um pouquinho menor do que se fosse uma pedra de gelo. Né? Se fosse uma pedra de gelo, a velocidade aqui seria 1 meio de mv2 e seria igual a mgh. Né? Aqui, no caso da esfera rolando, ela sai com uma velocidade um pouquinho menor do que a velocidade da pedra de gelo, que é a raiz quadrada de 2GH. Por que motivo? Porque parte da energia mgh foi usada para produzir a energia cinética de rotação, mas o gelo não tem isso, o gelo só tem translação, né? Então ele sai lá embaixo com uma velocidade maior. Essa é a resposta, né? Se a rampa não tiver atrito, a velocidade do negócio é 2GH e o bichinho aqui escorrega o tempo todo com ômega igual a zero. Ele chega aqui embaixo sem ômega nenhum. Tá? Se você soltar uma bola de boliche numa rampa sem atrito, ela simplesmente escorrega sem girar, né? É que nem uma pedra de gelo, igualzinho a pedra de gelo. Né? Ela simplesmente não gira nada, nada, nada. Chega aqui embaixo com ômega igual a zero e com a velocidade de raiz quadrada de 2GH.